Fala, pessoal! Então, mais uma análise nossa aqui de Bitcoin, né? E nessa análise eu quero fazer um vídeo aí entre 3 e 5 minutos no máximo, e a gente vai bater aqui esses 4 pontos principais, né? A gente vai ver a tendência macro, né? Os cenários micro possíveis do Bitcoin, o que é esse SNR Flip, né? Que é Support and Resistance Flip, que é suporte e resistência que muda, né? Que se alterna de suporte para resistência. E eu vou dar um bônus aqui para vocês no final desse vídeo, tá? Então, se esse bônus ajudar vocês, se inscreve no canal, deixa o teu like, bota o sininho, que eu vou fazer muitos outros vídeos falando sobre bônus, tá? Que é como organizar suas linhas, figuras e textos e todos os componentes gráficos que você coloca na sua análise. Olha só, uma análise limpa, sem poluição, sem nada, é muito bom, tá bom? Então, beleza, vamos passar aqui para a análise propriamente dita. Então, como eu já havia falado no outro vídeo, né, nós estamos aqui numa tendência de alta no tempo gráfico semanal, formando aqui topos e fundos ascendentes. Tá? Então, se o ativo está em tendência de alta macro, a maior probabilidade é que ele se mantenha em tendência de alta, né? Porque para a gente inverter essa tendência, nós teríamos que formar um fundo aqui no semanal, depois um topo descendente e aí um pivô de baixa, perdendo o fundo que ele havia formado. Então, assim, o contexto que nós estamos vivendo macro é fundo ascendente no tempo gráfico mensal, porque a maior probabilidade aqui é esse ativo se manter em tendência de alta no tempo gráfico semanal. Dito isso, então, vamos passar para a análise aqui dos cenários micro e vamos colocar aqui no gráfico diário, tá? Vamos entender aqui a dinâmica que está acontecendo no gráfico diário e no gráfico de 4 horas, né? Esses são os tempos gráficos mais utilizados pelos traders de swing trade, né? Que é uma modalidade de trade aí que existe, né? Existem várias modalidades de trade, o swing trade é uma delas. Então, o swing trader ele olha muito gráficos de 4 horas, de um dia e de uma semana, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui trazendo aquela nossa ideia, né, da cunha, né? Aquela cunha que se formou aqui no tempo gráfico diário, né? E a gente está buscando aqui uma reversão de tendência no tempo gráfico diário para formarmos o fundo ascendente no tempo gráfico semanal, né? E na análise desse contexto é muito importante que a gente analise aqui, né, essa movimentação de preço dentro dessa cunha, ok? Certo. Então, o que está acontecendo aqui, né? No tempo gráfico, vamos analisar aqui o tempo gráfico de 4 horas. No tempo gráfico de 4 horas, né, a gente formou aquela bandeira de alta, né, rompeu, e agora a gente está tendo continuidade no movimento de alta. Então a gente formou aqui um topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, e a gente precisa ter continuação de alta. Tá, e o que está impedindo então da gente ter continuação de alta, né? Aí vem aqui esse tal de SR Flip, né, que é o suporte e resistência que se alternam. Support and Resistance Flip. Que negócio é esse, o A2? Então, olha só. Se nós observarmos aqui, o preço ele ficou aqui meio que orbitando, né, batendo aqui várias vezes nessa região. Quando ele toca várias vezes numa região acima do preço, né, essa região ela acaba sendo validada como um suporte, né? Ela vira uma região de alta probabilidade em que os compradores vão querer comprar e os vendedores não vão ter tanta força, porque eles não vão querer vender muito o ativo aqui, tá ok? Então você cria aqui uma zona de suporte. E aí o Support and Resistance Flip, que é o suporte que se torna resistência, é quando o preço ele perde essa região, né? Então agora a gente está vendo aqui essa região ela funcionar como uma resistência, tá? E aí a gente tem que ir olhando o que está acontecendo com os tempos gráficos menores, né? A gente está vendo aqui, ó, que a gente bateu na resistência e a gente está acumulando, o volume de compra está aumentando, e isso nos indica o seguinte, nos indica que nós estamos acumulando próximo de uma resistência.
Quando há essa acumulação próximo de uma resistência, a maior probabilidade é que a gente rompa essa resistência. E essa resistência vai ser muito importante nessa movimentação de preço. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês olhando para a cunha de novo e aquela possibilidade de bandeira de baixa, né? Vamos ver aqui no diário. No diário, nós temos essa visão de possibilidade de bandeira de baixa, né? O que é a bandeira de baixa? Dado que nós estamos numa tendência de baixa no tempo gráfico diário, nós estamos formando fundos, topos e fundos descendentes, né? Faz sentido a gente enxergar essa bandeira de baixa, porque é uma figura de continuação de tendência. Então aqui nós formaríamos essa figura para continuarmos a tendência de baixa. Até zero, aí estatisticamente a gente sabe que até retrações até 0,382 de Fibonacci, que vai estar aqui em torno de 60 mil também, são regiões de alta probabilidade de formação dessa bandeira. Então, se o preço recuar aqui para a base do canal, pode ser que nós estejamos formando realmente uma bandeira de baixa. Se o preço for recusado aqui nessa resistência e ele vier com o volume de venda aumentando, crescente, há uma grande probabilidade de a gente romper essa bandeira para baixo e ter continuidade no movimento de baixo. Até onde poderia ir esse movimento? Até aqui, em 50 mil, mais ou menos. Tá? E aí, para entender se esse cenário micro está de acordo com as nossas análises um pouco mais macro, a gente coloca aqui a nossa cunha, né, que tem balizado aí nosso movimento. Então, olhando para essa cunha, o que a gente consegue entender? A gente consegue entender que a gente pode ter realmente um movimento aqui até mais ou menos uns 54, 53, né? Dentro dessa perspectiva de cunha, a gente pode vir realmente formar para cá. O que vai mostrar isso aqui é realmente os tempos gráficos menores. Não acredito que seja a maior probabilidade nessa análise pelos tempos menores. Eu acredito que a maior probabilidade está em rompermos esse nível aqui, tá? E se nós rompermos esse nível, o que vai acontecer, né? Se nós rompermos esse nível? Se nós rompermos esse nível de resistência, a maior probabilidade é que ele vai formar uma base de preços aqui retestando essa região de resistência, tá? E aí, formando, né, essa base de preços, retestando ali a região da resistência, a gente pode sim vir formar aqui um pivô de alta novamente e romper a nossa cunha dentro desse setor aqui que nós delimitamos como sendo o setor de maior probabilidade para romper essa cunha. Formando um pivô de alta no gráfico diário, rompendo a cunha, aumenta drasticamente a probabilidade de termos atingido o nosso fundo ascendente semanal. Então, vamos ficar de olho nisso. Possibilidade de bandeira de baixa no tempo gráfico diário, né? E possibilidade de rompermos essa região de resistência aqui, que vai nos dar um movimento muito saudável para a gente romper a nossa cunha e ter continuidade de alta, marcando aqui, delimitando o nosso fundo ascendente semanal, tá? Agora, como prometido, vamos passar para o nosso bônus. Como é que eu faço a 2 para organizar aí minhas linhas, né? Então, o camarada ele vai criar aqui, né, as linhas dele, né? Ok, criou aqui 2 linhas, aí eu quero classificar isso dentro de uma pasta, dentro de um conjunto de linhas, para eu gerenciar todas essas linhas ao mesmo tempo, né? Digamos que eu coloque aqui mais uma linha aqui, aí eu coloco um texto aqui, né? Possibilidade de pivô. Deixo aqui, né? E eu não quero que isso aqui fique poluindo todo o meu gráfico, porque eu quero fazer outras análises, né? E eu quero só ver isso depois. Tá? Como é que eu posso fazer isso aqui? Primeiro, aqui nós temos uma barra de tarefas, né? Em que ele mostra aqui a sua organização das moedas, né? Que você cria. E lá embaixo você tem essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui são a árvore de objetos.
Essa árvore de objetos são todos os objetos que você tem aqui na sua região gráfica, tá? Então, como é que você vai fazer? Primeiro, você clica num determinado objeto que você quer selecionar para uma pasta, segura o Ctrl e aí você seleciona todos os outros objetos que você quer botar dentro da mesma pasta. Você clica aqui na pasta e aí pronto, voilá. Já estão todos os objetos dentro daquela pasta. Você pode vir aqui, clicar com o botão direito e renomear. Vou botar aqui, teste A2. Botei teste A2, agora eu quero parar de visualizar todos ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Venho aqui nesse olhinho, clico aqui e aí está pronto sua organização. Olha só como fica organizado todas as pastas aqui. Beleza? Então, estamos junto, de olho na bandeira de baixa, de olho no pivô de alta em torno do suporte e resistência nos 60K.